Olá, franqueado, tudo bem? Nessa aula nós iremos repassar um pouquinho sobre fluxogramas. É importante que você tenha conhecimento, mesmo que você não faça essa etapa, de como começa todo o processo até que essa vaga chegue aí para você que é talent realizar o recrutamento. Então vamos lá. Inicialmente nós começaremos falando um pouquinho sobre como é o fluxograma comercial, lá antes do cliente ser contatado. Tudo começa no comercial com a nossa equipe aqui da franqueadora de SDR. É uma equipe grande destinada a fazer a prospecção dos clientes, através de outbound, através de ligações, prospectando, coletando indicações de empresas para ligar, através de indicações que a própria rede passa. Então, fazendo essa prospecção, o time de SDR agenda a visita. Agenda a visita para o franqueado Smart, para um gerente de contas e realizar a reunião presencial ou de maneira online. Feito esse agendamento, a equipe de SDR insere as informações do cliente em nosso CRM da Donai RH. Logo em sequência, o responsável por esse atendimento faz a reunião online ou faz a visita presencial dentro do estabelecimento. Após a conclusão dessa visita, o responsável do comercial faz o check-in dentro do CRM, que é o CRM da Donai RH, o nosso aplicativo. Feito esse processo de check-in, ele vai realizar o atendimento e vai fazer a entrega do nosso portfólio. Feito esse processo, reunião realizada, ele vai completar dentro do nosso sistema o feedback dessa reunião. Se o feedback foi positivo, se o cliente concluiu o processo de venda ou se o cliente vai pensar, todas essas informações elas são registradas para o histórico desse cliente. Se o cliente optar por contratar conosco, o comercial vai gerar o contrato comercial, seja um contrato de estágio ou seja um contrato de recrutamento e seleção, de BPO de RH. O comercial ele é responsável por fazer esse processo, realizar o contrato, junto com o cliente, recolher a assinatura desse contrato, até que o contrato seja celebrado e o responsável do comercial faça o cadastro dentro do nosso sistema, que é fazer o upload dos documentos necessários, completar o cadastro com CNPJ, endereço e os dados completos daquela empresa. Após esse processo, feito o cadastro, o upload dos documentos, ele vai gerar a OR no sistema. A OR que você que é talent vai utilizar para saber o que o cliente está pedindo, para saber quais são as atribuições daquele cargo, quais são as observações internas que aquela vaga tem. Então, o processo do comercial, ele vai ser realizado até o processo de abertura de OR no sistema e também o processo de cadastrar o cliente no sistema completo do CRM da Donai RH. Então, feito o cadastro no CRM, o comercial alinha a vaga, passa a bola para o recrutamento e também faz o processo de abertura do grupo junto com o cliente, o contato do cliente e as pessoas envolvidas neste processo. É importante também que o comercial oriente o cliente para utilizar o nosso aplicativo da Donai RH, que será primordial principalmente nos processos de BPO de RH e nos processos de estágio, porque é através deste aplicativo que o cliente vai receber olerites, vai solicitar apontamentos e vai ter também o acompanhamento da vaga dele. Feito esse processo, a parte do comercial ela é encerrada e o recrutamento passa a tocar o processo seletivo. Aqui nós iremos tratar também fluxos mais individuais por serviço. Então, começando com um processo de estágio, como que funciona o fluxo? Ele começa lá na ponta, em primeira etapa, para comunicar ao cliente da centralização da informação no grupo. Por quê? Às vezes o cliente, ele fica um pouco perdido. Se nós não avisarmos ele que o processo vai ser centralizado, a comunicação através do grupo de WhatsApp, uma hora ele liga para o pessoal de vendas, uma hora ele vai ligar para a recrutadora, ele vai ligar para uma gerência que está no grupo, para o consultor. Então é importante que as informações estejam centralizadas no grupo de WhatsApp e nós passamos essa orientação para o cliente. Na etapa 2, a gente alinha os detalhes da vaga com o comercial. Na etapa 3, nós realizamos o desenho da vaga para divulgação nos canais. Na etapa 4, o processo da vaga
é realizado as divulgações nas plataformas, em grupos de Facebook e assim por diante, em todos os canais necessários. Então, na etapa 5, nós iremos alinhar com o cliente a data de validação, em seguida, triar os currículos e, posteriormente, agendar a entrevista com os currículos selecionados. Essa triagem é para separar quem vocês identificam que tem mais perfil para aquela vaga, para que vocês possam realizar a primeira entrevista com os candidatos, aplicar teste, DISC e assim por diante. Após o teu processo de entrevista, a próxima etapa, né, é encaminhar os candidatos com validação para o cliente. Então, aqueles candidatos que foram pré-selecionados por você, que você identificou que condiz com aquela vaga, você vai encaminhar para o cliente fazer a segunda etapa de seleção, para que ele passe o perfil que mais agradou ele para aquela vaga. É importante nessa etapa se atentar aos indicadores. Então, nós temos uma margem aí de comparecimento, que nós falaremos também a respeito, de 50%. Então, eu sei que nessa etapa aí de fazer o processo de encaminhamento para o cliente, se eu enviar 2 candidatos, a chance de não chegar nenhum é muito grande. Então, precisa se atentar também nessa metrificação para essa etapa. Feito a entrevista, o cliente ele vai passar o processo de quem foi aprovado e nós iremos contatar o aprovado para dar a notícia de que ele foi empregado para aquela vaga. Feito isso, nós iremos enviar para o candidato a lista de documentos que nós necessitamos. O candidato vai retornar com a cópia dos documentos que foi solicitado nessa lista. Após os candidatos enviarem todos os documentos necessários, você vai fazer o upload dos documentos no sistema e enviar para o departamento pessoal da franqueadora, solicitando através de um e-mail o kit de admissão desse candidato, no caso do estágio, né? Feito isso, é só fazer o processo de agendamento de integração com o candidato aprovado. A partir disso, verificar também com o cliente se ele recebeu o contrato através do aplicativo da agência. Então, o nosso departamento pessoal vai confeccionar o contrato e enviar diretamente para o cliente. Você pode validar se foi recebido por ele através do aplicativo da Donai. Orientar também o cliente a recolher a assinatura do candidato e também que o candidato recolha a assinatura da instituição de ensino e dos seus responsáveis. A partir disso, será realizado a integração daquele estagiário, é um processo comum com todos os estagiários, para que eles sejam integrados, como funciona a lei do estágio, quais são as obrigações deles, o que eles possuem direito ou não. Essa etapa ela é muito importante e é uma etapa também que vai garantir a permanência daquele candidato dentro da empresa. Feito esse processo, nós cobramos do cliente a cópia do kit de admissão, porque o cliente precisa retornar para nós esses documentos assinados. Feito esse processo, o cliente devolveu os documentos, é hora de fazer o upload no sistema de RH do kit de admissão assinado e também arquivar os documentos e enviar para a franqueadora quando necessário. É importante que você, franqueado, tenha a gestão desses documentos. Não perca, não deixe de cobrar o cliente de retornar, porque nós estamos falando de um meio de contratação. Então, se Deus o livre guarde, o cliente tenha qualquer problema com aquele estagiário, ocorra alguma ação, um dos primeiros documentos que nós precisamos é o contrato de estágio assinado, devidamente assinado por todas as partes. Então, a hora de armazenar esses documentos é uma hora muito importante. E também orientar o cliente sobre a utilização do aplicativo, novamente, no cotidiano dele. Então, a primeira etapa de orientação entende-se que é a etapa do primeiro acesso dele, que é a etapa onde ele vai receber o TCE assinado, mas a partir disso ele também tem a utilização dentro do dia a dia dele, caso ele precise solicitar alguma rescisão, caso ele precise fazer algum apontamento. Então, é sempre bom fazer esse reforço junto com o cliente. Agora vamos falar sobre o fluxo de recrutamento e seleção pontual. Esse fluxo ele é um pouquinho mais curtinho porque não envolve a administração da dona RH após a aprovação do candidato. Então, tudo começa com a comunicação do cliente sobre a centralização das informações no grupo, alinhamento de detalhes da vaga com o comercial. Em seguida, nós também fazemos o processo de desenhar a vaga e fazer também o processo de divulgação dessa vaga nas plataformas.
Feito a divulgação, alinha com o cliente a data de validação, tria os currículos, agenda as entrevistas dos currículos com os candidatos selecionados, faz a primeira etapa de entrevista. Vocês podem ver que o fluxo até então ele é bem parecido com o estágio que nós acabamos de falar. Feito o processo de entrevista, você vai encaminhar os candidatos aprovados por você para o cliente, juntamente com o parecer, juntamente com o relatório do DISC, e verificar com o cliente a aprovação do candidato que mais o agradou. Feito o processo de aprovação, o cliente passou o candidato aprovado, você vai solicitar para o financeiro realizar o fechamento da vaga. O financeiro vai cobrar o cliente e o processo é finalizado. É claro que cada vaga pontual tem um número de dias para garantia. Então, se é uma vaga operacional, a garantia é de 30 dias. Se é uma vaga tática, estratégica, a garantia é maior. Então, dentro desse período, caso o cliente faça a solicitação de uma nova vaga, nós repetimos o processo dentro do período de garantia. Mas, no geral, o recrutamento pontual, ele tem um fluxo um pouquinho mais curto. Agora nós vamos falar sobre o fluxo do BPO de RH. Como que funciona esse processo? O BPO, além de fazer o recrutamento da vaga CLT, nós também fazemos a gestão, todo o processo de outsourcing também. Como que funciona nesse caso? Inicialmente, nós comunicamos o cliente da centralização da comunicação no grupo, assim como nós já fizemos nas outras etapas, alinha detalhes da vaga com o comercial, desenha para fazer a divulgação, divulga as vagas, alinha com o cliente a data de validação. Vocês podem ver que essa primeira etapa do processo ela é igual para estágio, para recrutamento pontual e para o BPO também. Então, esse fluxo aqui para iniciação da vaga do processo de divulgação, né? Alinha com o cliente, tria currículo, agenda a entrevista, faz as entrevistas com os candidatos. Feito esse processo, nós vamos encaminhar para o cliente ele vai passar a devolutiva, a aprovação do candidato, nós vamos contatar o candidato, repassar toda a vaga com o contador. Então, nós vamos fazer nesse processo de BPO uma ponte entre a contabilidade e o cliente. O cliente, ele basicamente tem a obrigação de preencher um relatório de integração e aprovar o candidato, que o restante vai ficar conosco nessa etapa do BPO. Feito o processo de alinhamento com o contador, nós vamos recolher a lista e os documentos, recolher os documentos da lista para a confecção do contrato de experiência daquela vaga. Faz também o processo de upload dos documentos no sistema, envia o candidato para fazer um exame admissional dentro da clínica parceira ou dentro da clínica que o cliente já trabalha. Após isso, você vai agendar com o candidato o processo para fazer a integração dele. Feito isso, nós vamos receber o contrato do contador e nós vamos recolher a assinatura do candidato que vai trabalhar na empresa do nosso cliente. Feito a assinatura do contrato aprovado, nós vamos fazer essa etapa que ela é importantíssima nesse processo, que é a etapa da integração do aprovado. Como que funciona a etapa da integração? É um momento do processo de contratação de passar aonde o candidato vai trabalhar com mais detalhes, qual é a missão, visão, valores da empresa, o que aquele cliente oferece, qual que é a hierarquia daquela empresa, passar informações adicionais que o cliente pode solicitar nessa etapa, porque nós sabemos que o pequeno e médio, ele não se preocupa com esse detalhe. Ele acha que integração são para pequenas e são para grandes e médias empresas. Então, uma maneira de deixar o processo de RH estruturado e profissional para uma pequena empresa. Então, uma reunião onde você vai apresentar a empresa do cliente, ele já vai começar a trabalhar no primeiro dia de serviço já integrado do que é aquele cliente, do que ele faz e demais informações necessárias. Então, esse processo de integração, ele ajuda também na retenção daquele colaborador. Feita a integração, nós vamos enviar para o cliente o contrato assinado, contrato de experiência daquele candidato, né? Fazer o upload no sistema do kit de admissão devidamente assinado e arquivar pelo tempo que a franqueadora orientar os documentos. Caso seja necessário, nós vamos solicitar que envie também. Finalizando, orientar sempre o cliente sobre a utilização do aplicativo. Através disso, o processo de BPO de RH é finalizado. Muito obrigada
E se você tiver qualquer dúvida, nós temos os nossos manuais na área do franqueado e você também pode acionar os nossos consultores a qualquer momento.